Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, como sempre, Evaldo Paulo gravando, postando no YouTube para que você possa, junto com a gente, poder ver o clima aqui da gravação que a gente faz, como que funciona aqui na Rádio Mundial. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou conversar com vocês sobre espiritualidade. Vamos tentar ver no seu sentido oculto, no seu sentido esotérico, com S maiúsculo. Quando eu sempre digo aqui no programa esotérico com S maiúsculo, quando a gente fala o esotérico com S, a gente está falando daquele esotérico que está ligado às verdades iniciáticas que são professadas por todos os seres especiais, todos os avataras, todos os manus, todos os bodhisattvas, todos os seres de hierarquia que vêm aqui para a face da Terra. Eu falei os nomes mais no seu sentido teosófico, eu estou falando de Cristo, estou falando de Buda, estou falando de Krishna. Então esses seres especiais, quando eles vêm aqui para a face da Terra, eles deixam um legado que fica sendo preservado, e isso é passado e é cultuado e é estudado através do conhecimento oculto. Então esse é o esotérico com S. Quando a gente já fala do exotérico com X, a gente fala do conhecimento comum, que é colocado no meio mais profano, no seu sentido não oculto e velado, no sentido que você tem que aprender a conectar essas realidades dentro de você. É aí que reside a verdadeira espiritualidade, e não o exoterismo com X. Então hoje vamos tentar conversar sobre isso, vamos ver o que significa um verdadeiro caminho espiritual. Primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala a palavra espiritualidade hoje em dia, ela é uma palavra que ela pode trazer milhares de entendimentos. Mas vamos tentar colocar para vocês hoje, numa conversa aqui entre eu e vocês que estão me ouvindo, o que representa essa espiritualidade no seu sentido real como ganho de consciência. Porque quando nós falamos espiritualidade, representa a conexão com os estados de consciência que estão latentes dentro do ser humano, que devem ser conquistados através de muita superação. Então, se você pegar num sentido mais direto ou mais místico, seria você despertar dentro de você o anjo que está aí, o semideus ou Deus que está no seu interior. Aí que na Kabbalah você pega muitas pessoas falando o eu sou que sou. Esse eu sou que sou na Kabbalah representa essa conexão com esse Deus interior. A gente ouve muito falar de mente abstrata, mente intuicional. É por aí que eu vou direcionar o meu programa hoje. Vamos tentar colocar de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, de uma forma que a gente possa empregar essas realidades no nosso dia a dia, no sentido da observação de determinadas situações, o qual nós estamos inseridos, para que essa espiritualidade, colocando ela agora no programa entre aspas, ela pode ser acessada através do nosso próprio esforço pessoal ou superação. Então vamos lá. O ser humano hoje, ele já nasce com 4 estados de consciência manifestados. E existem 3 estados de consciência que ele deve conquistar através da sua superação. São nesses 3 estados de consciência, ou nesses mentais superiores, que também levam realidades emocionais, mas totalmente elevadas, não o emocional que nós conhecemos. E esses estados de consciência superiores é o que nós chamamos de espiritualidade. Então, como nós devemos ver isso? Vamos lá. O ser humano comum, ele já traz uma realidade física, que é herdada do reino mineral e do elemento terra. Ele já traz uma realidade vital, que é a energia que anima a realidade física, que está ligada ao reino vegetal e à água. Isso completa o corpo do ser humano. Agora a alma do ser humano. A alma do ser humano, aí que a consciência astral está ligada ao elemento fogo, a quantidade de luz. Por isso que várias pessoas que fazem desdobramento astral ou que têm um pouco mais de consciência do que representa o mundo astral está ligado ao elemento fogo no sentido de luminosidade, de luz. É a força dos elementais do fogo, as salamandras. Então, dependendo da gramatura, da quantidade de luz que você capta no mundo astral, que você extrai, representa o subplano correspondente ao seu estado de consciência. Então esse é o primeiro estado de consciência da alma, que na verdade é o terceiro do ser humano, herdado do reino animal e ligado ao elemento fogo. E por fim o quarto,
que traz o que? A mente concreta, a mente dedutiva, que está ligada ao próprio ser humano, e o elemento ar. E esses 4 estados de consciência que todo ser humano que não traz nenhum problema, nenhuma deficiência de nascimento, traz esses 4 estados de consciência plenos em si. Então, a consciência física do elemento terra está ligado ao nosso sistema ósseo. Todo o sistema ósseo do ser humano corresponde a todas essas experiências desse primeiro momento. O sistema nervoso do ser humano corresponde à realidade do elemento água, ligada ao reino vegetal. Então aí nós temos a realidade do corpo. Quando nós entramos na alma do ser humano, a realidade do fogo e a realidade do ar. Quando a gente fala do fogo, que eu acabei de falar, a consciência astral herdada do reino animal, isto representa o que no ser humano na atualidade? O sistema circulatório, o sangue. O que diferencia a consciência do animal do vegetal representa exatamente o aquecimento do líquido que corria nas plantas no segundo momento da criação, e esse aquecimento, que foi exatamente a consciência do elemento fogo projetado ali, começa a criar a alma ali presente, que hoje representa no ser humano esse princípio de vida que é o sangue. E por fim, o ser humano está ligado a qual sistema? O sistema respiratório. Por que o sistema respiratório? Ele trabalha diretamente o ar com o sangue. Quando você respira, você, através dos seus alvéolos, na parte do seu pulmão, você oxigena o sangue que é mandado para o coração, e ali você tem todo o trabalho do seu coração fazendo a diferenciação do que nós temos: o sangue arterial rico, cheio de oxigênio, e você tem o sangue venoso, que está ligado às nossas próprias veias, que está pobre de oxigênio. Então aí você tem o que nesse trabalho da respiração? Representa a própria alma do ser humano, que quando se encontra em equilíbrio, é aí que entra a espiritualidade. A espiritualidade representa 3 momentos evolutivos que ainda serão atingidos para o ser humano, mas que hoje podem ser alcançados se o ser humano se supera. Então vamos falar um pouquinho desses 3 estados de consciência superiores. O primeiro estado de consciência, que na verdade nós chamaríamos de um 5º princípio, a gente chama de mente abstrata. Então o que seria a mente abstrata? Ela é totalmente contrária, ela é uma sequência, óbvio, mas ela é contrária no sentido de dedução do que a mente concreta representa. A mente concreta, o que ela te dá? A mente concreta, ela te oferece os seus dados, as coisas lógicas. Você olha algo, você fala, isso é quadrado, isso possui tal cor, isso, etc. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo sua mente concreta, sua mente dedutiva. Quando você começa através do dado e do conhecimento concreto que você observou num determinado fato, num determinado objeto, você começa a ver as potencialidades que ali estão existentes, aí sim, você começa a despertar a mente abstrata. E por que ela é chamada de mente abstrata? Ela é chamada de mente abstrata porque ela não possui forma ainda. Então você entra numa mente que é sintética. Um exemplo que eu sempre dou nas salas de aula, quando a gente faz o peregrino da eubiose, eu pego uma caneta e eu pergunto para as pessoas que estão ali, eu falo, o que vocês estão vendo aqui na minha mão? Aí começam as colocações. Uma caneta. Aí eu falo, mente concreta. A caneta, ela é composta por 2 cores, preta e branca. Mente concreta. Ela serve para escrever no quadro. Mente concreta. Aí todo mundo fala, mas o que você quer que a gente responda? Aí eu falo, isso aqui é Deus. Mas Deus? Uma caneta? Aí eu falo para elas, o ser humano, ele traz em potencialidade dentro dele Deus. Então, se a caneta é uma extensão da consciência do ser humano, essa caneta é Deus também. Então, aí que você começa a perceber a potencialidade, o sentido da essência de tudo e de todas as coisas, a mente que não separa, a mente que não analisa, que seria a mente que sintetiza, a mente que unifica. Essa é a mente abstrata. É a mente que você pode simbolizar, quer ver um exemplo? História em quadrinhos. Quando você, de repente, pega um personagem da história em quadrinhos, você vê no balãozinho que representa o que ele está pensando, uma lâmpada. Qualquer criança olha e fala, ele teve uma boa ideia. Esta boa ideia representa esse 5º princípio totalmente manifestado dentro do ser humano. Então, imagine você tendo boas ideias constantemente.
Isto representa esse quinto princípio, essa mente abstrata, essa mente que não quer quantificar, essa mente que não quer colocar os sentidos da personalidade na análise de uma coisa. É a mente sintética, é a mente que representa a luz. Então, esses três princípios superiores que nós chamamos de espiritualidade, esse é o primeiro princípio, que é o quinto, que ele está projetado num determinado centro de força do ser humano. Que esse centro de força, ou chakra, que quer dizer roda, ele está posicionado aonde? Na garganta do ser humano. É chamado de chakra vishuddha ou chakra laríngeo. Aí vocês vão entender de uma forma bem prática por que esse chakra representa o primeiro passo da espiritualidade. Veja onde a ciência, pegue a medicina, qualquer realidade que você queira mexer, do pescoço para baixo, ou abaixo do pescoço, você tem uma plena manipulação, porque representa os 4 estados de consciência manifestados. Um ser humano, ele não pode fazer uma redução do estômago, ele não pode tirar um rim, ele não pode transplantar um coração, ele pode fazer tudo isso. Ele não pode viver sem um membro, sem um braço, sem uma perna, sem um pé, sem um dedo. Claro, mas corta o pescoço da pessoa. Vê se é possível existir vida se cortar o pescoço. Então nós precisamos compreender que esse centro de força é esse primeiro passo que faz essa unificação para que as realidades superiores elas comecem a se manifestar como o dom da inteligência divina no ser humano. Então isso que é a mente abstrata. Se você falar no seu sentido mais teosófico, nós chamamos de manas superior. Manas quer dizer mente, daí que você pega os hebreus falando maná caído dos céus, a própria palavra man em inglês representando o homem. Então você precisa compreender que este princípio abstrato ou esse quinto estado de consciência, ele representa a inteligência do ser humano que faz ele ir além da mente dedutiva. É um ser humano onde a ideia como luz ou como boa ideia começa a se tornar permanente. Então imagine você, nesse exato momento agora, no seu dia a dia, você tendo só boas ideias, sem parar. Você dificilmente terá mais problemas. Por que você terá mais problemas? Porque você saberá o melhor caminho a ser tomado por tudo e todas as coisas. Então você já está chegando também num sexto atributo ou num sexto estado de consciência. Então aí que nós entramos no quê? Nesse segundo patamar da espiritualidade. Nós chegamos na intuição. Vejam que interessante. Então a intuição ela é mais refinada do que a própria inteligência abstrata que está no quinto princípio que o ser humano desenvolve agora. Então nós precisamos compreender. Primeiro vamos entender por que a divindade utiliza o quinto princípio. Como eu falei para vocês, nós temos manifestados na atualidade 4 elementos, 4 reinos. Então, o quinto princípio representa o primeiro degrau da espiritualidade. E hoje o ser humano, de 7 tipos de seres humanos que teremos nesse quarto momento evolutivo, hoje nós somos o quinto. Por isso que nós temos 5 sentidos, por isso que o ser humano possui 5 dedos, por isso que o 5 está ligado ao próprio ser humano quando ele abre as suas pernas e seus braços e ele representa uma própria estrela. Então nós precisamos compreender que essa realidade, todos esses princípios que começam a se manifestar em nós, representam essa conquista do quinto estado de consciência. Nós podemos dizer que o primeiro tipo de ser humano, que nós chamamos nos anais teosóficos de adâmico, ele desenvolveu na verdade a consciência física. O segundo, que é chamado de hiperbóreo, desenvolveu a consciência vital. O terceiro, já um pouco mais conhecido, o terceiro tipo de ser humano, onde nós éramos gigantes, isso é chamado de Lemúria, que possui vários totens pelo próprio planeta Terra, que o ser humano não consegue decifrar até hoje. Você pode pegar, como eu sempre cito no meu programa, os Moais da Ilha de Páscoa. Ali você tem o que eram os lemurianos, totens imensos. Agora eles estão começando a desenterrar para ver aonde vai a extensão dessas construções. Ali você pega totens de mais de 20 metros. Esse era o tipo de ser humano do terceiro momento evolutivo. Então, o terceiro tipo de ser humano lemuriano, ele desenvolveu o que? A consciência astral. Era o tipo de ser humano que trabalhava essa consciência do elemento fogo que eu falei para vocês. Por isso que a Lemúria, ou esse tipo, terceiro tipo de ser humano, quando encerra a sua etapa evolutiva, termina com fogo.
Aí você fala, nossa, que interessante. Aí continua pesquisando e estudando. Se você procurar hoje, dá uma navegada aí na internet, você dá uma olhada, você vai ver que nós temos o Grande Anel, ou o Cinturão do Fogo, envolvendo toda aquela parte do Oceano Pacífico, onde nós temos vários vulcões. A Lemúria, no seu auge, no seu apogeu, era ali que ela se encontrava. Por isso que a Ilha de Páscoa hoje representa um dos últimos redutos atlânticos. E algumas partes da Oceania também. O quarto tipo de ser humano, já muito falado, várias fábulas, vários romances, quem eram? Os Atlantes. Os Atlantes, o qual todos os índios, todos os maias, todos os que não deixam de ser índios, vamos dizer assim, eles representavam seres que restaram do grande dilúvio atlântico, que foi a ilha de Poseidones, o último reduto atlântico que afundou, uma ilha no meio lá do Oceano Atlântico, no ano de 9564 a.C. Eles trabalhavam o quê? A mente concreta. Então era o quarto princípio. Então eles desenvolveram a mente no seu sentido máximo atingido. E hoje nós, agora chegamos em nós, o nosso dever como quinto tipo de ser humano, conhecido nos anais teosóficos como seres ários, esse tipo de ser humano, ele tem que desenvolver a mente abstrata. Por isso que quando você vê no seu dia a dia a informação correndo, você vê a internet compartilhando informações, a velocidade do pensamento começa a fazer e gerar, mesmo que de uma forma inconsciente, os princípios da abstração. Quer ver você entender a mente abstrata agora de uma forma bem interessante? Veja se a maioria das coisas, o seu próprio dinheiro, se ele não existe de uma forma abstrata. Você sabe, de repente você tem um pequeno investimento, etc., algo que você tem no banco, ele é abstrato. Se você olhar, você vai no banco e tira no seu sentido físico, sim. Mas se toda a humanidade fosse pegar o dinheiro que ela possui como bem, nós não teríamos condições de gerar isso em produto real e físico. Então isso é abstrato. Então você vê a linguagem, o compartilhamento das redes sociais, todo o conhecimento, livros, as pessoas que estão mais adiantadas, que estão procurando esse atributo da inteligência, porque é assim que você conquista o quinto princípio, que é típico do nosso tipo de ser humano que aqui se encontra. Você começa a desenvolvê-lo através do conhecimento. Você não tem outro caminho. Então a sua mente dedutiva, a sua mente concreta, que muitas vezes te limita, óbvio que ela é totalmente necessária, mas ela, se você fica no quadrado dela e você não se liberta, você não pega todas as possibilidades que ela pode te gerar. Então essa mente abstrata, é aí que você entra em vários assuntos que são simbólicos, que aí você pode pegar elas também como ciências, no seu sentido esotérico, com esse que eu falei no início desse programa. Você pode pegar o tarô, você pode pegar a astrologia, você pode pegar a Kabbalah, é tudo símbolo. Você pegar a astrologia, o que? São símbolos do zodíaco, são planetas que estão ali manifestados como símbolos também. Se você pegar a riqueza dos 22 arcanos maiores, a riqueza simbólica que ali existe, então a quantidade de conhecimento que você possui, acessando determinadas realidades simbólicas, fazem com que você devagarzinho vá colocando dentro de você a mente abstrata, o qual um símbolo presente no desenho de um arcano do tarô, arcano da palavra arca, essa arca se abre, aí que vem, que você pega a arca da aliança dos hebreus, essa arca se abre para você e todos os potenciais mentais no sentido de você desenvolver esse princípio divino começam a se manifestar. Então isso é maravilhoso, isso está acontecendo agora. Então, através do conhecimento, é uma forma de você devagarzinho começar a despertar a mente abstrata. Agora vamos entrar na intuição. A intuição é fantástica, ela representa o sexto princípio. Ela pode estar projetada aqui, ó, no nosso terceiro olho, onde nós temos o famoso chakra frontal, esse ponto que é tão cultuado no Oriente, onde você pega os indianos passando aqui, marcando essa realidade. O que representa a intuição? Se pegar na minha visão, sempre sujeito a erros, uma coisa que fique clara, aqui as interpretações são minhas, eu, Newton Schultz, estou trazendo aqui a minha forma de ver esses caminhos de espiritualidade. Como que eu vejo a intuição? A intuição é a percepção antecipada de algo para que você não erre na sua escolha. Veja que interessante, eu vou pegar um arcano do tarô para conversar sobre intuição. Se você pegar a intuição, como eu falei, intuição é o sexto princípio.
4 já manifestados no ser humano comum, o quinto é a mente abstrata que eu acabei de falar, ou o mental abstrato, e o sexto é a intuição, que está aqui projetada, chamado de centro ágina ou chakra frontal, que está ligado também a uma glândula, que é a famosa glândula pituitária, ou a hipófise, como é conhecida na medicina. Quando nós falamos desse sexto princípio, se você pegar o arcano 6 do tarô, qual é o desenho que você tem ali? Olha, veja você trabalhando o simbolismo da abstração do arcano do tarô, junto com o princípio da intuição, que é o sexto, que é o número do arcano que eu estou falando. Você tem um ser no meio, e este ser, ele possui o quê? Ele possui duas pessoas, ou seriam duas mulheres que forçam a escolha dele. Então ele está com os braços cruzados. Paulo possivelmente pode colocar esse baralho, esse arcano aqui, esse arcano presente, para que você observe o que eu estou falando. Então você vai ver, isso eu estou falando para quem assistir a gente no YouTube. É só você colocar meu nome ali, o dia de hoje, e você vai ver o programa. Aí você vai ver ali, cruzado, a mão dele, e duas mulheres ao lado. Então isso está pedindo o quê? Uma escolha. Para que ele escolha da direita ou da esquerda. E a grande mensagem da espiritualidade. Você tem o Deus Eros na parte superior, bem na parte de cima dele, jogando uma seta. O Deus Eros, o Deus do amor. Então, o que representa? Veja que coisa fantástica isso ligado à intuição. A intuição é sempre aquela percepção anterior de algo que você vai fazer. Então veja no dia a dia como você emprega isso. Tudo que envolva escolhas, tipo assim, eu posso ir almoçar no restaurante X e Y. Qual será que é o melhor para você? Já está utilizando a sua intuição. Você já está querendo falar, o que a minha intuição diz? E aí não tem nada de concreto, etc. Você tem que utilizar um princípio superior de consciência. E é o que está acontecendo nesse arcano, saber escolher, saber decidir. Então a intuição, esse princípio fantástico, ele representa esse segundo degrau, ou sexto, da nossa espiritualidade. Agora o último, que representa o nosso chakra coronal, ou o nosso chakra aqui da coroa, que representa a percepção de todas as realidades de cima. Mas essas percepções, esse sétimo princípio, que nós chamamos de percepção crística ou percepção completa, que seria o máximo ou o atributo do sétimo tipo de ser humano, que vai ser o ser humano crístico ou o ser humano totalmente iluminado, fechando este momento evolutivo para que se inicie outra realidade. Ele representa o quê? Como dizem no Oriente, o Om Mani Padme Hum, ou a salve joia preciosa do loto. Então essa pessoa, ela conseguiu elevar todos os princípios, já passou pela mente abstrata, já passou pela mente intuicional, e toda a sua realidade, ela renasce de todo esse pantanal que foi o seu trabalho, e ele se torna um ser puramente cósmico, ele se torna um Cristo, ele desperta o sétimo atributo, ele desperta o sétimo estado de consciência, ele ilumina os 7 orifícios da face, ele sabe ver claro, ele sabe ouvir claro, ele sabe sentir o cheiro claramente, ele sabe sentir o gosto claramente, ele tem todos os atributos despertos dentro de si, e ele é o iluminado. Então, queridos ouvintes, isto que representa o verdadeiro caminho da espiritualidade seria o ganho real e de consciência através de caminhos de superação que todos nós temos que desenvolver. Se você gostou, se você curtiu sobre o que eu falei, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu vou dar, junto de amigos, nós vamos compartilhar o Peregrino em 2 departamentos de Obiose. Um é no departamento aqui em São Paulo, capital, é no departamento do Sumaré, às terças-feiras, telefone de lá, Zona Oeste de São Paulo, 2667-0760. Repetindo, 2667-0760. E também na Zona Leste, na Moca, próxima à Avenida País de Bairros. Qual o telefone? 20-21-7290. 20-21-7290. Queridos ouvintes, esses números você liga durante a semana das 15 às 20 horas, de preferência às quartas-feiras ou às segundas, que sempre tem gente. Se você quiser também fazer por correspondência, você pode fazer a eubiose em qualquer parte do planeta que você esteja. Chegará para você o material. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, de mente e coração, que os Budas da Era de Aquário
Estejam em nós, estejam no Brasil, estejam no mundo. Até o próximo programa.